Vamos falar com o vereador Carlos Todeschini, do PT, que foi derrubado o veto do prefeito em relação ao projeto do programa Acolher para facilitar as adoções. Objetivamente, vereador, estamos só apresentando os convidados. O que significa, o que é, para quem está nos assistindo, esse veto? Esse veto significou a aprovação na íntegra do nosso projeto, que ele visa fazer com que a adoção seja facilitada. Isso começou aqui nesse programa um ano atrás, num debate, não sei se tu recordas. Lembro. Aí, felizmente, nós aprovamos um projeto que havia sido vetado em 50%, retirando praticamente o essencial dele. Pelo prefeito, mas que tem poder de veto, né? Mas por que ele vetou a adoção? Não entendi as razões. Tanto é que a Câmara, por larga maioria, rejeitou o veto e manteve o projeto original. O prefeito Fortunati teve uma perda, então, uma derrota. Na Câmara, ontem. Vereador Todeschini, vamos saber mais sobre essa derrubada de veto do prefeito Fortunati com relação à adoção. Tu sabes que, lembras que o ano passado nós estivemos aqui com a Rosi Prigol, que é da instituição dos Amigos de Lucas, sim, fazendo um apelo para que haja uma mobilização no sentido de facilitar a adoção. Porque tem problema com o judiciário, tem problema com várias instâncias, porque uma adoção pode demorar de 1, 2, 3, 4, 5, até 10 anos, muitas vezes. Tentamos trazer ela hoje, mas está viajando. Pois ela faz um belíssimo trabalho. E então eu fui instado, né, pelas preocupações dos pais que querem adotar, de pais que querem conhecer filhos e também de uma preocupação com muitas crianças que estão nos abrigos à espera da adoção e ela nunca chega, ela demora demais. E muitas crianças passam da idade e vão permanecer nos abrigos sem ter uma família. E nós fizemos esse projeto, ele foi aprovado por unanimidade na Câmara e o prefeito vetou 2 artigos que eram fundamentais. Quais? O artigo 2º e o artigo 4º. O artigo 4º, ele diz que a coordenação do trabalho do programa Acolher deve ser uma direção colegiada. Santa Catarina fez um belíssimo trabalho, esses dias inclusive apareceu em rede nacional, onde Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Governo e Ministério Público reuniram e estão conseguindo produzir um sucesso. Muitas crianças, muitos jovens estão sendo adotados em função desse programa e o espírito da nossa lei aqui é o mesmo. Mas o prefeito havia vetado também o artigo 2º, que ele basicamente trabalhava com a ideia de orientar e informar sobre a adoção, como, por exemplo, oferecer espaços para reflexão, troca de informações e vivências entre pais e filhos adotivos. Então, mas mas por que vetar? Não tem nem custo para o município. E o prefeito não argumenta quando veta? Não, simplesmente vetou, disse que a ideia era importante e tal, mas que isso era uma invasão das competências do Executivo. Inaceitável essa justificativa. E o veto caiu forte? Caiu forte. Caiu porque a maior parte dos vereadores, inclusive da base do governo, se sensibilizaram e dizer, esse é um projeto do coração, não pode ser tratado como uma questão de disputa política ou disputa partidária. Tanto é que vários vereadores da base do governo, né, pediram a manutenção do projeto, rejeitando o veto. Como é que fica agora, então? Atenção, você que ligou a televisão agora, estamos falando sobre o projeto de adoção. Como é que fica? O que influencia para quem quer adotar, no que facilita? Explique bem para quem está nos assistindo. Esse projeto, ele é pioneiro no Brasil. Inclusive o professor Luiz Schettini, que é o maior pensador, é um teólogo, é um psicólogo, ele é da cidade de Recife, ele esteve aqui em Porto Alegre e disse, esse é o primeiro projeto dessa natureza instituído em lei. E a matéria, ela dispõe, criando uma série de espaços de disponibilização de informações, de incentivo, de esclarecimento, de conscientização, uma mobilização social no sentido de facilitar a adoção, de encurtar caminhos, de chamar a atenção para as autoridades competentes de que esse é um problema que, por não ter muita influência, talvez econômica, ele passe muito subjacente, muito longe do dia a dia das autoridades. Então, o projeto, agora a lei, ela vai... Entra em vigor quando, já? Agora só, o prefeito tem 30 dias para sancionar. Se ele não sancionar, a Câmara é obrigada a promulgar, né? Mas não vai chegar a isso, acho. Eu espero que aí não. Aí é muito radicalismo por uma coisa de nada. Eu penso que alguém... Aí é pedir briga... Pô, para aí, eu quero briga. Alguém induziu o prefeito a fazer esse veto que não deveria ter feito. Mal Tanto é que ele perdeu na Câmara, mal assessorado, em função da importância que todos os vereadores acharam, né, opinaram favoravelmente. Uma pena, não tinha por que esse desgaste. Exatamente, porque ele basicamente, o artigo 2º, que é o coração do projeto,
ele objetivava informar e orientar sobre a adoção. Então, são práticas, né, cotidianas que objetivam fazer esse trabalho, né? Agora, é muita burocracia para adotar, né? Exatamente, por isso. Muito complicado. Tanta criança querendo ser adotada, né, tantas pessoas querendo adotar, e você pode fazer a sua pergunta, em qualquer lugar do Brasil. 51 21 11 7780. Às vezes 10 anos de espera. 10 anos de espera. 10 anos de espera, mas e aí? As pessoas não querem adotar, infelizmente. Quem já tem 8, 10, 12, 15 anos, eles querem crianças, pelo que eu sei, até 3 anos de idade. Dificulta. São os preferidos. E muitas vezes, assim, a má vontade. Vou contar um caso aqui. Atenção, um caso. Inclusive, esse caso foi vivido por uma vereadora, minha colega, lá da Câmara de Venâncio Aires. Ela diz que entrou na lista para adoção e, surpreendentemente, 2 meses depois, né, ela foi chamada para adoção. Bom, se te chamaram tão rápido, é porque nenhum abrigo quer mais essa criança, essa é uma criança problema. Não, mas a senhora tem certeza que quer? Quero sim, quero tá porque eu quero conhecer um filho. Tinha que idade tinha? A criança era bebê, tinha creio que 2 anos. Mas algo isso é o que todo mundo quer. Tinha 2 anos. Mas por que se todo mundo espera 2 anos? Porque em 2 meses ela 2 anos não, de 2 a 10 anos. Sim. Por que em 2 meses ela conseguiu a adoção? Aí todos disseram que não, realmente a criança tem problemas, a criança é autista, a criança tem todos os defeitos do mundo. Não, mas eu quero, mesmo assim. Sentimento de mãe. Aí ela adotou a criança com todo amor e carinho, pegou Bonito, a criança, levou para o médico. Sabe o que a criança tinha? Dor de ouvido, por isso que ela batia, ela tinha uma infecção de ouvido, né, há muito tempo. Foi só tratar a infecção de ouvido, a criança era absolutamente normal. A criança é uma criança linda, amada, tem uma família, os pais estão felizes e a criança, né, está acolhida. Então, esses casos, exatamente, esse caso, né, inclusive ela é uma vereadora do seu partido, prefeito, né, do PTB, né, como não é uma questão partidária. PTB é solidário. Essa é uma questão humanitária, é uma questão de todos, é uma questão universal. Não tem partido, a vida não tem partido. Tanto é que o prefeito ontem foi derrotado por vereadores de todos os partidos. Não sabe o nome da vereadora? Que em Venâncio Aires... Eu não lembro. Ela a Venâncio Aires, nossa audiência é mega bombástica. Audiência total, mas todos devem conhecer o caso da vereradora. Cidade pequena todos conhecem. E ela ainda é vereadora do PTB? Sim, ainda é vereadora. Ela esteve aqui participando conosco e tem essa criança adotada, amada, né, incluída na família. Né? Então, o movimento diz o seguinte, que os pais muitas vezes estão à espera de conhecer um filho, não precisam ter um filho. Mas legal que ela diz, eu quero essa criança. Exatamente. É como a mãe, vai nascer a criança, pode vir com problemas, exatamente. E ela assumiu, quero assim mesmo. E era uma criança com apenas uma otite. Uma infecção de ouvido há muito tempo fazendo otite que chama, a reação, o gesto, fazendo, né, um movimento que dava uma ideia. Vê só como as coisas acontecem e a gente